quais são as oportunidades e os desafios para o mercado de suplementos. É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. Estou de volta com mais um Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e essa semana a gente está com uma programação especial voltada para o mercado de ingredientes. Sabe por quê, né? A gente está na Semana Digital da FISA, o nosso Armap, lá na nossa plataforma FISA Experience, com uma programação diária cheia de atrações de especialistas e discussões pertinentes para esse mercado. Hoje, o nosso tema principal é o mercado de suplementos. Entender um pouquinho como tem sido esse cenário em meio à pandemia, quais são os desafios a serem enfrentados, não só agora, mas nesse momento de retomada, né? Esse novo normal que todo mundo diz, e também entender quais são as oportunidades que a mudança de comportamento de consumidor trouxe para os suplementos. Então, para começar o nosso episódio, antes de mais nada, já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Food Connection. Tem também mais informações sobre o mercado de suplementos, mercado de ingredientes, enfim, toda a cadeia de alimentos e bebidas lá no nosso portal de conteúdo. Então também dá para você acessar no www.foodconnection.com.br. Então vamos lá? Vou compartilhar com vocês agora a entrevista que eu fiz com o Sinésio Batista, que é presidente da Brasnutri. Ele contou como que tá esse cenário, né? Elucidou a gente algumas informações importantes sobre o cenário de suplementos e também algumas previsões do que a gente pode ter de expectativas para o crescimento desse mercado de suplementos. Vamos lá! Bom, Sinésio, antes de mais nada, gostaria de agradecer a sua participação no Food Connection. E para começar o nosso bate-papo, eu queria que você me contasse um pouquinho, né? O 2020 está sendo conhecido como um ano totalmente diferente para todo mundo. E eu queria saber como que tem sido para o mercado de suplementos. Olá, obrigado pela oportunidade de trocar impressões e conversar um pouco. Eu não acho que é diferente, não. É um ano muito chato, né? Tá chato para todo mundo, mas a gente sempre se compensa dizendo que vai mudar, essas coisas que a gente precisa fazer para tocar. No ambiente dos suplementos alimentares, nós vimos numa pegada de grande mudança no Brasil, saindo um pouco do suplemento por fortão, do esporte de rendimento, para o cara cheio de músculos e tal, e partindo mais para reposição, energia, musculação, músculos e tudo mais, e trazendo de volta, ou introduzindo no mercado a executiva, a jornalista, todo mundo que faz alguma atividade de academia que é crescente no Brasil. Então, esse mercado hoje é muito grande e o mercado no Brasil ainda era muito pequeno, e a gente tem, e trabalhamos até hoje, com uma projeção para ele duplicar, triplicar, quintuplicar em no máximo 5 anos. Então, de verdade, é um ano ruim, as academias fechadas, lojas no começo ficaram fechadas em São Paulo, depois é que foram abrindo. Há uma retomada lenta, mas ela está retomando e as pessoas vão voltar loucas para fazer academia e precisando fazer exercícios, então está lá o suplemento. A nossa expectativa é muito positiva. A gente não acha que o mundo acabou, não. Vai sim recuperar e recuperar com energia. E como que o consumidor está voltando os olhares para essa categoria, né? O suplemento alimentar, ele é para todo mundo? Essa ideia havia no passado, longínquo já, uma imagem ruim, que era só para cara de briga, o tatuadão, essa coisa toda. Isso não, cada grupo tem o seu tamanho e sua demanda. Hoje, acho que a gente já conseguiu entrar na cabeça dos consumidores, das pessoas, dos jovens, adolescentes, das meninas, que são nossas grandes clientes. E a imagem do suplemento no Brasil mudou muito, a qualidade, a quantidade de produtos ofertados, as alternativas, de barrinha a whey, tudo é disponível no Brasil. É uma pena que nós ainda não conseguimos produzir aqui legalmente
e a gente não faz coisas ilegais, umas misturas que os americanos e outros países têm. Mas a legislação da Anvisa foi reformada em 2019, trabalhamos junto com eles o tempo todo e a gente está muito mais avançado, muito melhorado e o mercado tem novas alternativas. Eu queria te perguntar exatamente isso, sobre o novo marco regulatório da Anvisa, né? Como que ele contribuiu para a evolução desse mercado? Foi bárbaro. A gente ficava aí travado, só podia fazer o basicão, né? Isso terminou. É um Brasil que já foi, né? E a Anvisa e o presidente à época, que gostava muito do produto, era usuário, inclusive, nos ajudou muito a que isso mudasse. A face e o que você chamou de marco regulatório foi importante. Tem antes do marco regulatório da Anvisa e tem o setor de suplementos e alimentos especiais depois. É uma outra pegada, é um outro momento. A gente está vivendo uma grande emoção de poder crescer no Brasil. Como que tem sido essa evolução, né, na indústria de ingredientes para suplementos? Até que você acabou de comentar, né, que tem o antes e o depois desse marco regulatório. Queria que você me contasse um pouquinho como está essa evolução, né? Olha, eu acho que foi uma sacudida positiva dos nossos fornecedores de ingredientes. Positiva porque a relação dos nossos sócios com o pessoal de ingredientes é sempre muito boa. Aliás, a gente não é de briga, a gente não gosta de confusão, a gente abaixa a cabeça para trabalhar e não fica discutindo com as pessoas. Eu acho que é isso que diferencia o novo ambiente do suplemento no Brasil. A relação com o ingrediente é muito boa. O Brasil melhorou muito, quer fabricado aqui, quer importado. Os fornecedores de ingredientes são tudo gente que consegue falar o nosso idioma. Quando um associado meu quer lançar um produto novo, o cara do ingrediente logo pula na avenida para trabalhar junto. Eu acho que isso tudo é positivo e a gente está trabalhando para fazer isso crescer. Bem bacana. Césio, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que todas as informações, todas as atrações que já rolaram no Warmap da Fisa, você pode conferir lá na plataforma Fisa Experience, faz o seu cadastro gratuito, você pode rever tudo que já rolou essa semana e também as informações que aconteceram, né? As atrações de hoje também já estão lá, você também pode conferir, beleza? Então vamos lá, vamos continuar? Eu queria agora compartilhar com vocês um pouquinho da conversa que eu tive com a Daniele Drummond, que é gerente de produtos da Dr. Good, né? Então ela vai trazer a visão do desenvolvimento de produtos com suplementos, né? Os suplementos vitamínicos em formatos de goma. Quais são os desafios enfrentados para oferecer essa categoria, não só para os atletas, mas também para crianças e idosos, como que tem sido o desafio da formulação desse produto e quais são as expectativas que eles têm para os próximos meses. Vamos conferir. Bom, Daniele, primeiro, muito obrigada por ter topado participar do Food Connection. E para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você me contasse um pouquinho como que tem sido o impacto da pandemia no consumo de suplementos no Brasil. Oi, Ana, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Aqui o mercado de suplementos, a gente sentiu de perto esse impacto, né? Desde março a gente viu um boom de vendas aí, né? Então todas as marcas, todo o mercado, mais de 50% de crescimento de uma hora para outra, assim. Então a gente viu uma busca muito forte pelos suplementos, principalmente os de vitamina C, né? Com zinco, os complexos que são para a imunidade. Esses esvaziaram das prateleiras, a gente viu aí uma busca muito forte por esse tipo de produto. E fomos impactados diretamente também, né? Porque a gente estava chegando e aí a gente teve esse impacto diretamente logo na nossa chegada. Bacana. E o interessante produto de você no formato de gummies, né? E eu queria saber como que tem sido, como que fazer para desvincular, né? Qual o desafio para fazer com que o suplemento tenha uma cara de alimento, né, de alguma coisa gostosa e não de um remédio. A gente teve muitos desafios para construir essa marca, né, com esse formato de gummy que no Brasil é novo, né? Então assim, lá fora a gente vê nos Estados Unidos muito já difundido.
muito conhecido, até mais usado até do que comprimidos, mas aqui no Brasil ainda não tinha nenhum player ainda muito forte. Chegaram alguns, né, tinham alguns para criança, mas ainda muito sutil, U mais KU, né, ninguém quis trazer muita coisa. E aí a gente sentiu essa necessidade de trazer para o Brasil, já que a gente é da Sanchiscano, que é a mesma empresa que produz as balas da Fini, a gente sentiu essa necessidade de trazer alguma coisa que fosse diferente para esse mercado de suplemento, para tirar esse rótulo de medicamento, né? Não ficar com essa cara de remédio, porque não precisa ser chato, não precisa ser um remédio. Pode ser um momento de prazer, pode ser gostoso. E aí a gente usou o know-how que a gente tinha em casa de produção dos gummies, juntamos aí com uma parceira mundial, que é a DSM, né, para desenvolver esses blends de vitaminas, e aí toda a questão da parte técnica é muito difícil, a gente tem um P&D super específico aí, desenvolvendo esses produtos em parceria com a DSM, para que esses produtos entreguem de fato o que a gente está prometendo. Então, a gente teve muito cuidado, porque a gente viu que mundialmente algumas pessoas tinham um descrédito nos produtos em gummies por não acreditar que eles teriam as vitaminas ali dentro. Então, a gente teve muito essa preocupação desde o começo. A gente testou todos os nossos produtos, a gente mandou para fora, a gente cumpriu o Shelf Life, a gente fez todas as etapas necessárias para garantir que o nosso produto entrega de fato o que a gente está prometendo ali no rótulo. E aí a gente conseguiu chegar em produtos que são bem bacanas, que a gente está tendo feedbacks bem interessantes aí dos consumidores, que é um momento de prazer, é um momento gostoso, todos eles têm sabores e formatos diferentes, então a gente quer entregar algo completamente diferente de medicamento. E também um olhar totalmente diferente da questão dos suplementos para atletas, né? Os atletas também usam bastante suplementos e tem também essa coisa de suplemento, mas eu não treino, né? E eu queria saber qual foram os desafios para lançar esses produtos, né? Como foi pensado a questão de sabores, de divulgação, embalagem? Conta um pouquinho mais para a gente. A gente, tirando os desafios técnicos, né, a gente também tem um mercado aí novo, né, então a gente estava com um pouco de receio ao lançar de como o varejo iria reagir a esses produtos, né, e a gente viu aí um varejo totalmente aberto, porque todos estão vendo lá fora o que acontece, né, e assim, a gente levou para todos degustarem os produtos, e quando você consome o produto ali, você realmente se fideliza, né, então a gente trouxe aí grandes parceiros aqui do Brasil, do varejo, para junto da gente. E fora isso, a gente existe no Brasil, por conta do clima, né, a questão do derretimento dos gummies, alguns players já chegaram no Brasil, tiveram esse problema, então a gente se preocupou muito com isso. A gente tem hoje, os nossos potes são todos com proteção UV, né, são childproof, então tem uma série de preocupações aí que a gente teve que passar. Um outro ponto importante foi que quando a gente estava construindo a linha, a Anvisa modificou toda a legislação de suplementos, né? Que foi muito bom para a gente, mas a gente teve que dar um passo atrás para poder se encaixar totalmente na legislação. E a gente viu que tinham poucas pessoas entendendo muito bem dessa legislação, né? E aí a gente buscou um parceiro jurídico também para nos ajudar, regulatório, para nos ajudar a estar totalmente dentro dessa nova legislação. Então, o Dr. já nasceu 100% dentro das novas regras da Anvisa, e foi muito bom que a gente pôde pôr claim dentro da embalagem, né? Que foi muito interessante, porque em pesquisas a gente viu que o consumidor dessa linha de suplementos, ele não se encontra na gôndola, né? Ele chega lá, ele vê uma sopa de letrinhas, e aí ele não consegue entender tão bem C com D, com Z, com S, então fica um pouco ainda... ele não consegue materializar o que ele está precisando. Então, ele usa muito balconista, e aí a gente quis trazer na embalagem informações já para ajudar esse consumidor a se encontrar. Então, nossas embalagens a gente já coloca de cara. É para imunidade, é vitamina D para os ossos, então tudo com a legislação da Anvisa também nos ajudou a poder ter isso na embalagem, né? E aí a gente traz isso bem forte no front, e na lateral aí a gente abre cada vitamina e o descritivo de cada uma delas, né? Para que serve cada uma delas, para o consumidor que é mais detalhista também tem informação ali. Então, essas foram algumas das nossas preocupações aí do lançamento. O que deve ter sido um grande desafio, né? Trazer esse lado científico e traduzi-lo da melhor forma para que o consumidor se encontre, né? Com certeza, sim. E fazer essa ponte entre jurídico e a parte de
consumer, né, para o consumidor mesmo, é bem complicada, porque como era um momento de transição da Anvisa, então nossos regulatórios também não queria sair do que eles estavam permitindo, né? Então a gente ali andou mesmo certinho no que estava na legislação e saímos assim. E está dando super certo, porque o consumidor está entendendo bem a embalagem, né? Ele está conseguindo se encontrar e saber para que serve cada produto de uma maneira bem clara. Então a gente ficou bem feliz. Bem legal. E quando a gente pensa em suplementos, numa categoria tão popular como a categoria de arroz, como será que isso funciona? Quais são os desafios a serem enfrentados? Quem vai compartilhar essa experiência com a gente é o Leonardo Mendonça. Ele é gerente nacional de grandes redes do grupo Josapar. Tem um produto no portfólio já há mais de 10 anos, há 15 anos no mercado, com essa questão de suplementos. Então ele contou pra gente como que foi esse processo de desenvolvimento de produto e também algumas informações importantes sobre como trazer a suplementação em alimentos que a gente já está acostumado no nosso dia a dia. Vamos conferir. Bom, Leonardo, primeiro, muito obrigada por estar participando aqui do Food Connection. Hoje a gente está tendo como tema principal a suplementação. E eu queria que você me contasse um pouquinho sobre esses desafios de trazer mais propriedades vitamínicas para a categoria de arroz, né? Você disse aí, né, o tio João Mais Vita já tem 15 anos no mercado. Queria que você me contasse um pouquinho sobre esse processo de desenvolvimento e quais são esses desafios de trazer essa suplementação para um produto tão popular, né, e tão importante para a alimentação mundial. Ana, primeiramente, muito obrigado pela entrevista, por esse bate-papo, porque esse assunto é muito interessante, sem dúvida. É um assunto que a gente já começou dentro da Josapar há 20 anos, conforme eu estava te dizendo. Há 15 anos, mais ou menos, o Tio João Mais Vita nasceu no Brasil, né? E ele nasceu de uma proposta, de uma informação de que alguns países do mundo de baixa renda, Ásia, Brasil, Colômbia, Venezuela, Irã, Iraque, México também, são países que consomem muito arroz, né? E o arroz é um veículo, pode ser um veículo importantíssimo na nutrição dessas pessoas, né? Então a ideia começou, né, da melhoria nutricional do arroz, através de adição de vitaminas e sais minerais. Então, o gatilho inicial foi isso. O arroz é um alimento básico, é um commodity, né? Largamente consumido nesses países, em todas as classes sociais. Então, por que não torná-lo mais nutritivo? Aí começou o projeto de desenvolvimento do Tio João Mais Vita. Foi dessa forma que foi o gatilho. Bom, como é que foi desenvolvido tudo isso, né? Nós precisávamos, então, né, desenvolver quais seriam as vitaminas e quais seriam os nutrientes compatíveis com o arroz, de uma forma industrial, né? Porque todo o processo industrial do Tio João Mais Vita acontece de uma forma que ele não perca o sabor, né? O sabor tem que ser o sabor do arroz, né? Ele tem que ficar soltinho, né, com uma cocção que o brasileiro, por exemplo, goste. Já o asiático já tem um hábito de consumo um pouco diferente, etc. Mas pensando no mercado brasileiro, então a gente começou a pensar que nutrientes fariam sentido na melhora, na nutrição dessas pessoas, desses consumidores, sem perder as características do arroz, evidentemente, que é essas que eu estava te falando de uma forma bastante simplista. É claro que tem outras, né? Então, de que forma foi feito isso? Por exemplo, o ferro, né? Existe uma carência no mundo inteiro de ferro na nutrição, principalmente das crianças. O ferro isopriva, por exemplo. Isso acontece muito no mundo inteiro, principalmente em países de baixa renda, em que as pessoas, as crianças, primeiramente, começam ou têm uma dificuldade de nutrientes, mais precisamente. O ferro é uma delas. Então, vamos adicionar ferro. De que forma é o ferro? Que quantidade é o ferro? O ferro foi um dos primeiros. Depois o zinco, depois as vitaminas, a vitamina B3, a vitamina A, B1, B9, B12, que fazem a suplementação. Tudo isso nós tivemos assim um tempo, viu, de leitura, no sentido de que a gente pudesse agregar valor em termos de nutrientes, um veículo
fundamental na alimentação desses países, principalmente no Brasil. Né? Nós lançamos ele no Brasil. Então ele tinha uma envergadura que atendia uma demanda mundial e, ao mesmo tempo, uma demanda brasileira de consumo. O arroz é largamente consumido no Brasil. O brasileiro adora arroz. Enfim, então começou por aí, e conseguimos chegar. E aí nasceu o Tijolo Mais Vita com essas características, né? É arroz, ele continua sendo o arroz que o brasileiro deseja e gosta e consome há muito tempo, não perde essa característica e agrega a característica de nutrientes, né? Na melhora nutricional, olha, de muita gente, né? No mundo inteiro, no Brasil com certeza. Foi assim um pouquinho o gatilho. Nessas entrevistas dessa semana que a gente tem trazido, isso vem sendo muito levado em consideração, né? O comportamento do consumidor, como mudou, principalmente nesse ano de pandemia, quanto ele está preocupado com a sua saúde, com o que ele consome, e o quanto as empresas estão olhando para a inovação. E com isso, né, com vocês aí sendo pioneiros, né, na inovação, trazendo suplementos para o alimento, sem dar aquela cara de remédio, eu queria que você trouxesse aí alguma orientação, alguma recomendação para as empresas, para elas começarem a enxergarem os suplementos não só como uma cápsula, mas sim como um aditivo, uma melhoria de um produto alimentício que seja saboroso e interessante para colocar no dia a dia da população. Olha, é fundamental, eu diria para ti que é fundamental qualquer adição de vitaminas, nutrientes, não perder em hipótese alguma a característica do produto inicial. Quando eu te falava que arroz, o consumidor de arroz percebe, através dos seus hábitos, do que ele deseja, sabor, você não pode perder em nenhuma hipótese sabor. É um desafio importante, adição de vitaminas sem perder sabor, mas é fundamental. Então, eu te diria que sabor e as características primárias onde foi conhecido o produto ou a marca não podem, em hipótese alguma, ser perdidas. Não pode. Porque o consumidor entende, Ana, e deseja produtos mais saudáveis, mais saborosos, mas as pessoas não querem perder as características e o que atrai elas, como um sabor, como uma praticidade, como uma embalagem. E a gente já está falando de outras características que fazem parte disso, produtos onde, por exemplo, a rastreabilidade deles, etc. Agora, quando tu perde essa característica inicial do produto ou a conquista em prol de uma adição ou de uma suplementação, aí tu perde a característica inicial. O brasileiro, eu te diria que o mundo inteiro é assim, mas o brasileiro ele não quer perder sabor, ele não quer perder isso. Então, tem que ter esse equilíbrio, né, entre uma coisa e outra. Nós ficamos muito tempo pesquisando e adicionando, e tirando e colocando, para não perder essa característica, que é a característica da marca Tio João e é a característica do arroz premium. Se a gente perde a característica, ele perde, digamos assim, o equilíbrio, né, entre uma coisa, ele fica sem a identidade, né? Então não pode perder isso, quer dizer, você não pode sacrificar uma coisa em relação a uma inovação que é linda, maravilhosa, que tem tudo a ver com o mundo hoje, mas que a característica principal do produto tem que ser mantida. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, pois não, queria que você me falasse como que vocês estão enxergando aí esse mercado de alimentos e suplementos, né? A gente percebe que esse tema está muito ligado, está cada vez mais unido esses dois elementos. Como que você enxerga essa venda para os próximos meses? Olha, eu acho que é um casamento muito, muito forte, sólido, eu diria. Eu acho que a indústria de alimentos já há algum tempo percebe isso, né? E agora, com esse momento que a gente está vendo, que está nos transformando enquanto pessoas no mundo inteiro, nos reformulando enquanto pessoas, e quando a gente pensa em alimentos, né, é fundamental isso. Os hábitos vão mudar, já estão mudando. Hábitos dentro da casa da gente, por exemplo. Nós comíamos muito fora, hoje a gente começa a fazer as refeições dentro de casa. E aí, por conta disso também, alguns hábitos e algumas marcas tornam-se mais relevantes, né? Então, esse casamento de produtos mais nutritivos ou nutrientes, tudo que você está me falando, ou ingredientes, é fundamental.
Eu acho que nós temos um mercado aí a ser explorado de uma forma muito interessante. Explorado de uma forma saudável, positiva, construtiva, né? E as pessoas querem isso, desejam isso, e querem saber o que estão consumindo. As informações têm que ser cada vez mais claras, diretas. Quando eu te falo de rastreabilidade, por exemplo, é nesse sentido. As pessoas querem saber o que estão consumindo. Então, tudo isso gera uma transparência muito interessante para a indústria de alimentos e também de ingredientes. E aí, curtiu o episódio de hoje? Eu espero que todos esses debates que estão sendo trazidos aqui no Food Connection te ajude de alguma forma. Se você conhece alguém que também tem interesse sobre esse assunto de suplementos, compartilhe o nosso vídeo. Vamos disseminar conhecimentos e boas informações a favor do crescimento da nossa cadeia alimentícia. Lembrando que amanhã ainda tem Semana Digital da FISA, então se você ainda não se inscreveu para o nosso Warmap, ainda dá tempo de se inscrever e ficar por dentro de tudo que está rolando. Para você ter uma ideia, amanhã o nosso tema principal é sobre alimentos funcionais. E às 10 horas a gente tem um webinar ao vivo com professores da USP para falar sobre os avanços científicos na categoria de probióticos e prebióticos, tá? Imperdível. Aqui no Food Connection também tem uma programação especial. A gente vai ter a presença da Thalita Anthony, que é gerente geral de alimentos da Anvisa, falando um pouquinho aí sobre o marco regulatório, algumas questões importantes para você saber sobre registros. A Fátima Délia, que é consultora técnica em assuntos regulatórios da ABIAN, e também a Aline Bento, da Vigna, trazendo as suas ideias e compartilhando alguns insights bacanas, algumas recomendações para que você também consiga desenvolver e inovar na sua empresa referente a alimentos funcionais. O nosso programa vai ficando por aqui, mas eu espero amanhã por você aqui no Food Connection. Até logo!